No Velho Testamento tinha oração, no Novo continua tendo oração. O Velho Testamento tinha esmola, no Novo continua tendo esmola. Então, se a pessoa ela simplesmente tentar pegar o pacote, que é o problema de alguns com o dízimo. A dízimo é da lei. Mas espera aí, como o Novo Testamento interpreta isso? O livro de Hebreus diz lá, né, falando a respeito da distinção entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque. Eu particularmente gosto muito desse texto. No capítulo 7 de Hebreus, me permita ler isso aqui, Leia. A Bíblia diz o seguinte, começa falando no verso 3. Não, vou até cortar isso se quiser. A gente não corta nada, vai ficar tudo aí. No livro de Hebreus, o capítulo 6 termina no último versículo 20, falando de Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O 7 começa dizendo, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando ele se voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí nós temos duas correntes teológicas. Uma diz que é uma teofania, aparição de Cristo, outra que é o tipo. Para mim, é tipo. Feito semelhante, o próprio não é semelhante. Para ser semelhante, tem que ser outro. Aí ele diz assim no 4, vejam como era grande esse Abraão, a quem o patriarca... Veja como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, lei de Moisés, recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei de Moisés, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, agora está falando de Jesus, está falando de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz, o menor é abençoado pelo maior. Aí ele diz, aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Aqui ele está falando Levi. Ele diz, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Então, Melquisedeque figura Cristo. Figura Cristo. Ele diz, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi nem existia. Aliás, algumas traduções, essa é uma tradução mais por equivalência, a Nova Almeida atualizada, as por literalidade, né, elas dizem o seguinte, quando a Bíblia está dizendo aqui que Levi pagou-os na pessoa de Abraão, gente, Levi não existia. Ele é bisneto de Abraão. Sim. Abraão tem Isaac, que vai ter Jacó, que muda Israel, que vai ter Levi. As 12. Ele não existe. Mas a Bíblia está apelando o quê? Para a simbologia. Quando Abraão se curva diante de quem é maior, a Bíblia diz simbolicamente Levi está se curvando. É porque assim, se você pensar na lógica até biológica, Levi estava ali dentro, né? A Bíblia diz que ele estava nos lombos. O verso 10 diz, no corpo de seu pai Abraão. Exato. Então, o que a Bíblia está dizendo? Quando Abraão se curva e entregou os dízimos a Melquisedeque, Levi, que está no seu corpo, nos seus lombos, se curvou e entregou. Agora, se isso não é a passagem dos dízimos de Levi para Cristo, o novo sacerdote, me explica o que é. Então, Cristo, de acordo com a lei, nunca, e nem Melquisedeque, poderia receber os dízimos. Isso aqui, antes da lei, já tem uma sinalização profética, que os dízimos que seriam entregues à tribo de Levi na vigência temporária da lei, quando se encerrasse esse sacerdócio e, consequentemente, essa lei começasse um outro sacerdócio, haveria uma outra lei e os dízimos seriam de Cristo. Então é por isso que eu não gosto, quando eu vejo uma conversa entre ministros dizendo o dízimo é do sacerdote. Não, na nova aliança o dízimo é de Cristo. Sacerdote tem salário, não tem percentual de ganho em cima daquilo que é entregue. Então, o que a gente precisa é ver como o Novo Testamento definiu cada coisa.